senhores estão lembrados que eu trouxe numa das lives nossas aqui que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia encaminhado para o parlamento israelense proposta para alteração da legislação de Israel, de modo que diminuiria os poderes da Suprema Corte de lá. Pelo fato de ter vários juízes, vários ministros com ideologia de esquerda, e com isso estava trazendo uma insegurança jurídica lá em Israel. Israel tem ali na casa de 6 milhões de habitantes, é um país demograficamente pequeno, é um dos menores do mundo, né, pessoal? E tem feito grande diferença Israel. Israel tem feito grande diferença mesmo para a comunidade mundial. É um povo ali abençoado, é um povo protegido, é um povo escolhido por Deus. Vamos dar uma olhadinha na matéria para ver o que aconteceu, que já evoluiu lá. Hoje, na manhã desta terça-feira, houve já a aprovação de algumas das alterações que o primeiro-ministro e a sociedade israelense estão querendo que seja feita naquele país. Então vamos aqui, pessoal, dar uma olhadinha nessa matéria lá de Israel. Lá. A Gazeta Brasil está trazendo a matéria. Parlamentares de Israel aprovam limites aos poderes do STF do país em primeira votação. Lá a votação ela segue em 3 votações, pessoal. Então necessitam de 3 votações para que o projeto vire lei e seja sancionado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então é isso aí. E é isso que foi aprovado hoje lá na primeira votação, que nós precisamos fazer aqui no Brasil também, hein? Nós precisamos que seja feito aqui no Brasil para que realmente haja esse reequilíbrio entre os poderes, que nenhum poder ele se exceda nas suas atribuições e competências, com isso trazendo os outros poderes ao jugo dos seus pés. Não pode acontecer isso. Acontecendo isso, fica notório o desequilíbrio e a desarmonia entre os poderes. E nós vamos dar uma olhadinha na continuidade da matéria para ver como é que o resumo lá, como se deu tudo isso. E é o sonho de consumo nosso aqui no Brasil também ter uma adequação legislativa neste tocante. Vamos então acompanhar aqui a matéria para ver como é que se deu tudo isso hoje lá em Israel. Nesta terça-feira, 21, o parlamento de Israel aprovou em primeira votação pontos de uma reforma do sistema judicial do país. Os deputados israelenses aprovaram as medidas por 63 votos contra 47. Olha, uma grande gordura aí nessa aprovação, hein? Então tem tudo para garantir realmente essa mudança nas 2 outras votações. Os parlamentares modificaram o processo de nomeação de juízes e tornaram os tribunais incompetentes para julgar atos ou decisões conflitantes com as leis fundamentais do país. Olha aí, as leis fundamentais do país que servem de Constituição em Israel. Olha que bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. Os parlamentares modificaram a legislação para tornar os juízes incompetentes. Todas as vezes que tiver um conflito ali entre a lei fundamental, entre as leis fundamentais e os princípios fundamentais lá de Israel. É o que acontece atualmente aqui no Brasil, né? Então aí, os ministros do STF falaram que a liberdade não é absoluta, é relativa. Todos os nossos princípios foram relativizados pela Suprema Corte. E todas as vezes que tem esse conflito, eles sempre estão tendentes a julgar conforme a ideologia de esquerda. É isso que Israel está tentando coibir lá, e vai coibir sim, porque essas alterações passarão lá no parlamento. Também lá em Israel, eu creio que haja corrupção, mas é numa escala bem menor do que aqui no Brasil. Quem dera que o nosso parlamento seguisse o exemplo do parlamento israelense, né? Pelo menos se mantivesse ali firme, não cedesse às investidas corruptivas. Esta é a realidade da política brasileira hoje. E aí não adianta a gente querer passar panos, não adianta a gente querer esconder da realidade, porque ela está aí. Está cristalina, todos nós percebemos, todos nós conseguimos ver e como é que realmente as coisas acontecem. Então vamos dar continuidade aqui, fechar a matéria lá, é a última parte da matéria, para ver o que a matéria está trazendo para nós. Os parlamentares ainda têm de votar outro ponto da reforma, a introdução de uma cláusula de, entre aspas, anulação, que permite ao parlamento anular certas decisões do STF de Israel por maioria simples. Olha, esta proposta aqui, ela exige um quórum é o menor quórum, né? Maioria simples é 50% mais um dos parlamentares presentes.
Eu já falei para os senhores também em lives anteriores quais são os quóros, né? Que é a maioria simples, maioria absoluta e quórum qualificado. Maioria simples, acabei de falar agora, maioria absoluta é 50% mais um do total de todo o colegiado. A maioria, diferente da maioria simples, que é 50% mais um do total dos presentes. E o quórum qualificado é aquele, geralmente é o 2/3 que a gente necessita aqui para aprovação das PECs, para caçar presidente da República, para caçar mandato de parlamentares. Então, esses são os quóruns existentes no país e geralmente nos parlamentos do mundo afora. Então, segue-se aqui a leitura. O projeto de reforma judicial foi anunciado no início do ano pelo novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que assumiu o poder no final de dezembro. Os projetos devem ser votados em segunda e terceira leituras no plenário antes de virarem lei oficialmente. Para Netanyahu, a reforma é necessária para reequilibrar as relações de poder entre os deputados e o tribunal, que consideraram politizado. Então aí, pessoal, olha, temos que seguir realmente o exemplo lá de Israel. Não tem esse negócio de querer atacar outro poder, querer tirar, se intrometer nas competências de outro poder. O ideal é o que está em excesso, tirar o excesso, ficar todos no mesmo nível. Aí sim, aí nós teremos a verdadeira harmonia e a independência entre os poderes. O que eu repito aqui é que não pode alguns elementos de determinados poderes se acharem superiores aos demais poderes. Isso aí é um erro crasso nas repúblicas mundo afora. E é um passo também para aquela pessoa que se está achando superior aos outros poderes se tornar um tirano, um ditador. E todos esses que realmente se acham nessa posição de tirania ou de ditadura, eles sempre caem. Por quê? Porque a queda deles é certeza. Porque eles, primeiro alvo deles, um dos primeiros alvos deles é a igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, pessoal, aí quem mexe com os escolhidos de Deus, com as criaturas do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele vai cair. Dia sim, dia não, ele cairá sim. E essa é a grande certeza que a gente tira de tudo, de toda a análise histórica dessas atuações tirânicas e ditatoriais pelo mundo afora. A história está aí, é só retornarmos à história ali, pegarmos os assentamentos e darmos uma viajada para nós identificarmos isso que constatarmos isso que eu estou falando, né?